Então, pessoal, hoje eu fiz uma apresentação para vocês para falar desse tema, que é justamente a pressão social e familiar nos concursos, especificamente no estudo para concursos. A gente tem que lidar muitas vezes com a pressão ali da nossa família, dos nossos amigos, namorado, e a gente sabe como é. E é isso que eu vou tratar justamente aqui nessa reunião. E o primeiro ponto que a gente tem que entender é que isso aí não tem nada a ver com a matéria que você estuda, mas sim em relação ao ambiente que você está inserido. Seja o teu ambiente familiar, seja o teu ambiente ali de trabalho, teu ambiente de rotina de amigos, não tem nada a ver com o teu estudo, tá? Então, é mais do que uma dificuldade jurídica ali dos assuntos de direito, de penal, de processo penal, de constitucional, mas sim é uma dificuldade de ambiente. Muitas vezes você vai lidar com isso e não tem como fugir. Por mais que você se toque ali para estudar, você vai ter que em algum momento conviver com essa pressão. Afinal, quem é que nunca ouviu que está estudando para concurso? Vai estudar até quando? Já passou? Vai trabalhar hoje? Vai ficar estudando? Então, é algo comum. E por que que isso pesa tanto? Porque muitas vezes vem de pessoas importantes, é dos nossos pais, é da nossa esposa, nosso marido, às vezes ali de um amigo muito próximo. Vem dessas pessoas essa cobrança, né? E a gente tem naturalmente essa necessidade, a gente já se cobra com um ser humano que a gente é, a gente tem essa autocobrança, e quando uma pessoa de fora externaliza isso, a gente cada vez mais fica pensando, sentindo essa necessidade que a gente tem que passar no concurso, né? E começa a misturar a parte emocional com a nossa decisão. Então, você já tomou a decisão de estar estudando para concurso, de delegado, é o que você quer para a vida a partir de agora, para o futuro, mas começa a misturar, a parte emocional começa a entrar, vocês começam a ficar pensando que, pô, talvez, será que isso aqui é para mim? Começa a ter esse pensamento. E aí começa a causar dúvidas. Essa pressão acaba entrando ali no teu ambiente de estudo. Falando um pouco da minha história. Eu trabalhava dois horários, então assim, sempre trabalhei durante a minha preparação dois horários, tinha uma rotina pesada e eu mesmo assim estudava. Então, inicialmente, quando eu me formei, 2014, 2015, a gente começa ali a engatinhar para entender o que que a gente vai fazer, se a gente vai advogar, se a gente vai conseguir um cargo, algo nesse sentido. E aí foi assim o meu 2015. Eu comecei a advogar. Eu estava classificado no concurso do TJ, do Amapá, que foi final de 2014. Fiquei ali em 22º para técnico, mas esse concurso aí o tribunal sacaneou com a galera, né? Eles foram nomear a galera depois da pandemia, antes, quase que o concurso estava vencendo que eles começaram a correr para nomear o povo. E aí, eu tirei meu AB, comecei a advogar, inicialmente no escritório, mas a gente sabe como é a realidade de escritório aí no Amapá, é nichado, então é os escritórios já conhecidos, que já tem ali os seus advogados, né, renomados, que não paga bem para um advogado que está iniciando. Então, por sorte, eu consegui ali com alguns contatos um cargo de assessor jurídico. Na época, estavam criando um cargo na PGE, que era de assessor jurídico, que até hoje eu acho que ainda tem esse cargo, que estava tendo muita cagada nas secretarias. Então, os assessores jurídicos que eram das secretarias, eles antes eram vinculados só às secretarias. Então, eles começaram a fazer muita merda lá nos processos licitatórios, e aí isso aí estava respingando no governo, no estado. Porque aí acabava respingando na época, acho que era o Valdez. Acho que era o Valdez, na época, o governador. E aí o Valdez respondendo improbidade e tal. E aí a PGE pegou e centralizou todos os processos licitatórios. Só que para isso eles tiveram que criar o cargo de assessor jurídico vinculado à PGE. Aí eles distribuíram nas secretarias, em todas as secretarias do Estado. E aí eu consegui um cargo desse e me distribuíram para eu trabalhar na Cefaz. E aí era inicialmente dois horários, era de 8 a meio-dia e de 2 às 6. Então eu fiquei mais de um ano e meio até quase eu fazer a primeira prova do Pará nessa rotina de estudar dois horários. E aí o que que eu fazia? Eu otimizava o meu tempo. Claro que a gente tem que otimizar o nosso tempo. Então eu trabalhava dois horários, quando eu tinha ali aquele horário ali já próximo do almoço, que a galera ali já tá enrolando, já quer sair fora pro almoço, eu pegava ali os 20 minutos finais ali para resolver umas questões, para já ler uma lei seca, a mesma coisa no final da tarde. Otimizava a questão da academia, então eu sempre fiz exercício físico, mas eu não ia querer malhar, pô, vou malhar lá. Eu moro ali no centro, mas eu vou querer malhar lá na Energy, que é já lá para Santa Rita.
Não, eu otimizava meu tempo. Na época, como eu trabalhava na Cefaz, era dos horários, eu treinava ali na Companhia do Corpo. Não sei nem se ainda existe, que era uma academia lá, meio pé de rato ali, era perto do Jesus de Nazaré, perto da Cefaz. Então eu saía, já treinava de 30 minutos, 40 minutos, depois já ia para casa para estudar ali das 7h30 até final da noite, né? 11h30, meia-noite. E foi essa rotina constante que eu fui seguindo. E aí. No 2016, finalzinho de 2016, aí que mudou o horário lá, que começou a ser corrido até as 2 horas. Mas eu otimizei meu tempo, mas não é sobre isso que a gente está falando hoje. Mas eu quero trazer para vocês que eu trabalhava 2 horários, praticamente durante toda a minha preparação. Era uma rotina pesada. Então, o tempo que eu tinha livre eu queria estudar, era aquele horário à noite. Final de semana eu acordava mais cedo, no sábado, ali, 8 horas, já estava estudando até meio-dia. De final depois do almoço ele dava uma relaxada, estudava até mais ou menos umas 4 horas e encerrava, ia jogar minha bola. E no domingo já era muito difícil de eu estudar no domingo, eu não estudava geralmente no domingo, tá? E a minha rotina era essa. Só que a percepção da minha família era o quê? E os meus pais achavam que eu estudava demais, principalmente a minha mãe. Então, eles não entendiam o nível de exigência da minha prova. Então, muitas vezes, a minha mãe chegava, abria a porta do quarto, batia: Tá bom, meu filho, pô, vamos descansar. Bora ali, bora relaxar, bora sair, bora dar uma lanchada. Descansa um pouco. E eu falava: Mãe, tu não entende, eu tô estudando aqui, pô, 3 horas eu tô estudando por dia aqui. Tem uma galera aí que tá só estudando, que estuda 10 horas. Então, sempre foi esse meu pensamento. Tem uma galera que tá estudando aí 8 horas por dia, 10 horas por dia. Eu, pô, tenho 3 horas para estudar aqui. Quando eu chego do trabalho, não dá para eu ficar enrolando. Entendeu? Então ela. Só que não era por mal, ela não tinha é, essa maldade de entender o que era um concurso público do nível que eu queria, de 12 disciplinas, 10 disciplinas. Na cabeça dela eu estava estudando demais. Porque a minha mãe, ela era funcionária pública, mas da SEAD, ela trabalhava na SEAD, lá no administrativo da SEAD. Só que na época dela, como é que era? Antes da Constituição, ali na época de 80, quando ela começou a trabalhar, tu chegava formado, ela fez faculdade até aqui em Belém, e chegava formado e conseguia emprego, era assim que funcionava. Então, não tinha concurso público, era tudo mais fácil. Então, tu colocar na cabeça dela que não, tem que estudar, te dedicar ao teu tempo livre, tem que realmente estudar cada vez mais, era muito difícil. Ela não entendia, mas aí eu também respeitava, porque é aquilo, eles não estão na nossa realidade. Tá? Então, você tem que tentar se afastar um pouco, né, e entender que realmente faz parte, tá? E por que que geralmente essa pressão que vem de fora a gente sente? Se fosse um estranho, muitas vezes a gente não ligaria, mas quando essa pressão vem de dentro de casa, a gente começa a sentir, porque são pessoas que a gente gosta, como eu falei, é pai, é mãe, é marido, é um namorado, é um amigo muito próximo. E aí o concurseiro tem dois cenários, que é o cenário um, né, que eu digo que 2% de quem estuda para concurso está nesse cenário de só estuda, que são geralmente pessoas ali que têm uma condição de renda muito boa, pais ali que mantêm só para aquele candidato ali, aquele filho estudar, ou são pessoas às vezes que já são muito ricas mesmo, e aí só estudam, mas 98% está nesse segundo cenário, que é de trabalhar e estudar. Mas não se enganem, quem só estuda também muitas vezes é visto como uma pessoa que não faz nada, pelas pessoas de fora, às vezes até pelas pessoas de dentro, né? E sofre uma pressão constante. Se for uma pessoa que realmente estuda, que se dedica, essa pessoa costuma dizer que tem até mais pressão que a pessoa que está no cenário 2, porque ela se autocobra mais, ela sabe que aquilo ali ela tem que dar um resultado, ela está só estudando, né? Ela tem uma cobrança diária em cima dela, das pessoas de fora, seja o pai ali que está mantendo, bancando só pela estudar, pela viajar, pela ter ali aquela aprovação, e seja dela mesma que está sabendo que aquilo ali, aquelas pessoas estão se esforçando da família para manter aquele cenário de só estudar. E aí, quem trabalha e estuda também tem a seguinte situação, de tu trabalhar e quando o seu momento de tu estudar, tu não ter esse estudo respeitado, seja pelos teus pais, pelos teus amigos, pela tua namorada, pelo teu marido, pela tua esposa, porque eles também, como eu falei, não entendem o que é a realidade de um concurso, quanto tem que te dedicar, tá? Então, tu continua também sendo só cobrado, apesar de ficar menos tempo estudando, tu continua sendo cobrado, né, por essas pessoas ali do teu círculo de relacionamento.
E aí inicia as fases das perguntas, né? Inicialmente começa com uma curiosidade. Então tu encontra, às vezes, uma pessoa ali do teu círculo e ela pergunta, tu tá estudando para concurso? Ah, que bom. Pô, logo tu passa, tu é inteligente. Então é essa fase da curiosidade. Mas logo essa fase avança, principalmente dentro do círculo social familiar, né, que a gente tem ali todo dia das pessoas que estão próximas da gente. Começa aquela pergunta de já passou, e aí, vai estudar até quando? Pô, demora tanto para passar no concurso assim? Então, começa essa segunda fase da cobrança. Mas o mais importante é você não absorver, tá? E entender que realmente cada pessoa aí tem um processo. Então, o teu processo vai demorar e tu tem que entender que aquela pessoa ali que está fazendo essa cobrança, ela não entende sobre isso, né? Aí eles vão entender quando o momento certo chegar, que é o momento da aprovação. Então, eu queria saber de vocês, né? Quem está online, qual é o cenário que vocês estão? O cenário um só estuda ou trabalha e estuda, né? A maioria que eu já conheço, claro. Então, todos aqui, pelo que eu vejo, exceto a Vitória, eu acho que estão no cenário 2 de trabalhar e estudar. Mas não que o cenário um não tenha pressão. Você vai ter muita pressão sua e das pessoas que cercam você. E aí também começa a comparação. Pô, fulano passou. Pô, o ciclano ali tá ganhando dinheiro, tu já viu? Pô, trocou de carro. Pô, o teu primo comprou um lote, comprou um condomínio. Então começa essa comparação que também vocês não devem absorver ela, tá? Não deve se absorver porque cada pessoa tem um processo, como eu falei. Então, o teu processo vai ser diferente do teu primo, do teu amigo. O fulano passou, mas foi num concurso ali que é um concurso da prefeitura, que não te enche os olhos. Ah, o ciclano tá ganhando dinheiro, mas às vezes tá fazendo coisa errada. Então, assim, o concurso ele vai te dar a estabilidade de tu não dever satisfação para ninguém. Tu vai ter todo dia 30, todo dia 5 no máximo, tua remuneração. Tu vai ter férias, tu vai ter décimo. E isso aí não tem preço. E qual é o maior erro que essa pressão familiar e social causa? Vocês querem fazer qualquer concurso. Então, sai o concurso ali de tal coisa. Ah, vou fazer. É aqui no meu estado, vou fazer, vou estudar, quero estudar turismo. Fazer concurso, eu sempre digo, não tem problema. Tá fazendo concurso é como se tu estivesse fazendo um simulado. Claro que tu vai ter que pagar a inscrição ali e no dia da prova tu vai ter que ir lá dar teu melhor. Mas o que que muitas vezes a pessoa faz? Ela quer se dedicar para aquele concurso ali que ela vai fazer. É intuitivo nosso querer adequar um edital e bater ali aquelas disciplinas diferentes que muitas vezes não vão te ajudar no concurso dos teus sonhos, tá? Então, tu gera isso, essa questão dessa pressão, querer fazer qualquer concurso para dar logo um resultado. Eu sei disso porque também tive esse sentimento. Então, o que me atrapalhou ali em 2015, estava formado, e estava advogando, estava como assessor jurídico e queria fazer todos os concursos que eu lembro que teve TRE no Amapá, teve TRT e teve mais um outro concurso lá que aí todos eu estudei no pós-edital, porque eu queria passar logo e me livrar daquilo de ficar ali ganhando aquele salário baixo que eu recebia, que era 2.500, e tá morando com meus pais, dependendo deles para muitas coisas, porque assim eu conseguia pagar minimamente as minhas contas ali, minha academia, né, meu cartãozinho de crédito, fazer ali as coisas ali com a minha namorada, mas as contas eu não pagava quase que nenhuma, né? Consegui ajudar ali na época na internet, mas luz, energia, alimentação eram meus pais. Então eu queria sair daquela condição, né? E fazer qualquer concurso. Isso me atrapalhou. Eu tenho consciência disso. Eu sempre passo para vocês isso, porque eu tive que estudar trabalho, processo de trabalho, tive que estudar eleitoral para o TRE quando caiu. E quando foi 2016 que eu peguei uma porrada lá no TRT, que foi no início do ano, a prova, saiu o edital de final do ano, a prova foi em fevereiro, eu acho. E aí, pô, eu fiquei malzão lá para analista, nem estudava para analista, porque a minha preocupação era tanto em passar logo no concurso que eu falei, não, eu vou estudar para técnico. Eu estava até olhando o edital esses dias, que eu fiz até um post sobre isso aí. Então, o edital para técnico era as matérias que eu já estava estudando, ou seja, administrativo, constitucional, penal, processo penal, e aí vinha mais trabalho e processo do trabalho, e a outra matéria, eu acho que não vinha nem português, era gestão pública. Eu falei, pô, esse edital aqui eu estudo trabalho, processo do trabalho, já estudei para a OAB,
já tenho uma noção. Essa gestão pública que eu deixo de lado, vou ali na época tinha o Mérito, quem é da Amapá tinha o Mérito, que era um cursinho. Pô, vou por umas oficinas que tiver lá no Mérito de revisão, de resolução de questões nesse gestão pública, e aí vou encarar essa prova para técnico. E aí realmente eu fui muito bem na prova, né? Eu coloquei uma estratégia ali de resolver muita questão. Então, assim, eu resolvi, eu acho que para lá de umas 10.000 questões de trabalho, processo de trabalho. Então, assim, eu fiz 58 pontos de 60. Só que aí tinha redação. E aí o que aconteceu? Na redação, caiu um tema de gestão pública. E aí eu não sabia o tema, era para discorrer sobre o ciclo PDCA. E eu não sabia o que era esse. Eu sabia o que era esse ciclo PDCA, mas tu discorrer cada ciclo que tinha que fazer na redação, eu não soube fazer, aí eu não tirei nem o mínimo na redação, que era 20 que tinha que tirar. E aí eu falei, porra, velho, eu não vou mais ficar me desviando do meu foco. E aí eu tomei a decisão, não, vou estudar só para delegado agora. Se tiver outros concursos aí, eu posso até fazer, mas não vou ficar pulando de edital em edital. Então, tem que não absorver essa pressão para não querer ficar caindo nesse erro aí de fazer qualquer concurso. Não abandonar a estratégia que você já está seguindo. Então, aqui vocês estão com mentoria, vocês estão seguindo uma estratégia, né, uma estratégia validada, que já deu certo com vários aprovados. Então, qual é a tendência muitas vezes com essa pressão? Vocês não terem um resultado bom, talvez numa prova, porque é um processo, não tem, eu costumo falar, prova da tua vida. Claro que a gente se dedica para uma prova que a gente quer mais. Pô, eu quero passar na Amapá, é meu estado. Eu quero passar no Pará, é meu estado. Eu quero passar em Rondônia, é meu estado. Mas às vezes tem que ter essa consciência que a tua prova pode ser a próxima. Tá? E aí o que que acontece? Vocês querem abandonar a estratégia que vocês já estão seguindo para seguir outra. Pô, esse material aqui, eu estou estudando por esse material, mas agora, pô, o meu amigo aqui passou no concurso, ele usou esse. Então, tu perde toda aquela base que tu estudou de um ano, talvez, por um material, para querer pular para outro ali, porque da grama do vizinho tu viu que o cara passou, né? Também é consequência da pressão. Perde o foco. Então, vai começando cada vez mais a desfocar ali no teu objetivo. Toda hora essa pressão em cima de ti, né? Os resultados não vêm. E aí tem um determinado momento que tu chuta o balde e não quer mais aquilo para tua vida. E principalmente estudar sem direção, né? Que não é o caso de vocês, mas acaba entrando num ciclo ali, se perdendo, estudando sem direção, não vendo resultado e abandonando muitas vezes o processo. E aí, como é que vocês têm uma virada de chave? Uma virada de chave nisso? Vocês têm que entender que isso acontece com todo mundo. Tá? É uma fase que ninguém vai estar livre. Tá? Pode ser a pessoa que se intoca na cabine de estudo, tu vai ter essa pressão social e familiar. É uma fase, faz parte do processo, tá? Até já tá aqui, faz parte do processo, todo mundo passa, e aí você tem que aprender a conviver com ela, né? Você não vai estar sozinho. Outros 20.000 ali que estiverem se preparando, que eu te garanto que não vai ter isso. Se tem 20.000 inscritos, não tem nem 500 ali que vão estar concorrendo contigo, né? A maioria ali é aventureiro que se inscreve, muitos não vão no dia da prova, muitos não estudam, 95% não estudam. Então a tua concorrência ela é muito pequena, né? Eu te garanto que a tua concorrência em qualquer concurso é muito pequena. Eu costumo dizer que é até contigo mesmo, porque a concorrência não importa. Tu estando preparado, tu atingindo lá aquele número que é o número da nota de corte, tu vai estar dentro do concurso. Aqueles números lá, 20, 30.000, quantos forem, não vai importar, tá? Tu não vai estar sozinho nessa caminhada. E aí, quando tu passa, o que que acontece? Aquele cara que era o vagabundo lá, que não só estudava, né? Era tido como vagabundo e pronto. Ele vira gênio, sempre foi, pô, mas ele sempre foi muito inteligente. Eu lembro na época do colégio, na época da faculdade, ele sempre foi muito inteligente. Então, é assim que funciona. A pressão, ela vai existir e você tem que aprender a lidar com ela, tá? E entender também que não tem que convencer ninguém de nada, tá? Não tem que se autovalidar. Essa validação externa, ela não te traz benefício nenhum. O que importa é tu ter a tua validação, saber que tu tá dando o teu melhor, tu tá cumprindo ali as etapas do teu estudo. Então, como é que tu lida na prática com isso? Primeiro, tem que ter clareza do teu objetivo. Tem que saber o que tu quer. Então, no caso de vocês, vocês querem ser delegados de polícia. Por quê? Depois vocês entram no segundo ponto. Saber por que está fazendo isso. Vocês não
com certeza não querem ser delegados, porque eu quero usar um coldre, uma pistola, um colete, quero pisar na porta e pegar o cara e algemar e mandar me filmar para eu postar no Instagram. Né? Não é por isso que vocês estão estudando para ser delegados. Com certeza vocês têm um ideal maior, que é qual? Pô, dar uma melhor condição de vida para minha família, dar um plano de saúde para meus pais, pô, conseguir viajar aqui nas minhas férias, ter uma condição de sair do meu estado, fazer uma viagem boa com a minha família. Então, esses são ideais de vocês, sabendo o que vocês querem e por que vocês estão fazendo aquilo, vocês conseguem se blindar dessa pressão. Vocês têm que filtrar o que vocês escutam. Então, nem toda opinião serve e nem todo conselho é válido, né? Se opinião e conselho fosse algo aí que realmente mudasse o rumo do teu estudo, isso aí ia ser vendido também. Não concordam? O pessoal ia estar vendendo conselho e opinião aí na internet a rodo, curso de venda de opinião, de conselho. Então, nem todo conselho, nem toda opinião vai mudar ali o teu rumo, não vai fazer diferença. Então vocês têm que também saber absorver. Entender que muitas vezes essa pressão são de pessoas que são leigas, que não querem ter o mal, como a minha mãe, ela não entendia de concurso, ela não queria me prejudicar. Mas na cabeça dela eu estava estudando muito, eu tinha que descansar, ela me chamava para lanchar, ela queria que eu fosse levar ela na casa do vovô. Então, assim, é aquele sentimento das pessoas que não estão na mesma pegada do estudo que a nossa. Vocês têm que mostrar organização, então é algo que vocês também estão tendo aqui na mentoria. Seguir um cronograma, ter uma rotina, ter um planejamento e principalmente proteger a mente de vocês, como eu falei, evitar absorver essa pressão, evitar a ansiedade, focar no processo, no médio, longo prazo, na constância, que fazendo todos esses processos vocês vão obter o resultado que é a aprovação, tá? O concurso ele vai abrir um, vai abrir dois, vai abrir três. Claro que muitas vezes a gente está com foco no concurso específico, então aqui quem está online, muitos estão com foco na Polícia Civil do Amapá, mas é um processo. Vocês começaram, estão na metade do caminho, e se Deus quiser, lá na frente vocês vão conseguir. O que vocês não podem é só perder o poder da mente de vocês. Porque se vocês perdem o poder da mente de vocês, vocês perdem o projeto todo. Então, imagina um projeto que está ali em 40%. Até o planejamento de estudo mesmo de vocês. A gente tem a porcentagem, então vocês estão lá em 20, 30, 40, 50%. E aí, no meio desse caminho, vocês se perdem por causa de uma besteira, imprevistos que vão acontecer na vida de vocês. Essa pressão que acontece da família, dos pais, da namorada, da esposa, dos amigos que chamam ali para fazer as coisas. E aí vocês têm que saber controlar isso, tá? Por quê? Vocês se blindando, vocês com certeza vão conseguir obter os resultados que vocês buscam. Então, muitas vezes a gente acha que uma coisa que é uma besteira ali, pô, eu vou pro jogo do Flamengo, um amigo que chama, pô, bora ver o jogo do Flamengo, cara, pô, final da Libertadores, bora lá. Aí tu vai, às vezes tu não tem uma mentalidade forte, então isso é normal, faz parte. Depois, quando a gente já está envolvido num ambiente ali que não é o mesmo ambiente, a gente acaba esquecendo os nossos propósitos. Então tu vai beber, às vezes tu enche a tua cara, tu já não vai beber, não vai estudar naquele dia, não vai estudar no outro dia porque tu vai estar de ressaca, né? Isso aí vai causar uma série de processos, vai atrapalhar teu sono. Então é algo que eu estou estudando.
Porra, é um botãozinho aqui do microfone. Então, onde foi que eu parei, pessoal? Porra, sabe porque eu falei um monte de coisa importante agora? Então, eu acho que eu já tava falando de sono quando ficou mudo. Não, chefe, sono não. Porra, Anterior. então, onde é que eu parei? Já me perdi, então. Então, o que eu tava É, explicando? depois do jogo do Flamengo. Ah, o jogo do Flamengo. Pois é, quando você vai para um jogo do Flamengo, por exemplo, uma final da Libertadores, bebe, enche a cara, você não simplesmente perde aquele dia de estudo. Você perde aquele dia e, como eu falei, às vezes tu tá envolvido no ambiente que tu tá inserido. Então, uma coisa é tu tá estudando, tu tá focado, outra coisa é tu tá ali no meio de uma galera que não tá estudando, que tá assistindo o jogo, que tá tomando cerveja. Tu vai é, também ser influenciado por aquele ambiente. Então, tu vai beber, a não ser que tu tenha uma mentalidade muito forte, né, que poucos têm, tu vai beber, tu vai ali querer descontrair, não, mas é só hoje. E aí o que que acontece? No outro dia tu vai estar de ressaca, tu não vai estudar naquele dia que tu tá vendo o jogo. Isso vai atrapalhar o teu sono. Então, eu estou estudando muito sobre o sono, inclusive as próximas reuniões eu vou trazer esse tema para vocês. Quando a gente fala de sono, a gente pensa que é só dormir, mas muitas vezes não é só dormir. Por que que tem pessoas que dormem cedo, têm 8 horas de sono, 7 horas de sono, mas se acordam cansadas ainda? Ficam o dia ali andando, se encostando pelas paredes, sempre com sono, porque tu te deitou, mas não necessariamente aquele teu tempo ali, 7 horas que tu ficou deitado, foi tempo de sono, sono efetivo, sono bom. Tu só ficou deitado ali 4 horas e dormiu 3 horas. Então, tudo isso passa por um ciclo, que a gente chama de ciclo circadiano. É um processo que envolve o sono, mas não só o sono, vários outros fatores aí do nosso cérebro. E aí, quando, por exemplo, tu te encaixaça aí, por exemplo, e dorme tarde, e no outro dia acorda num horário totalmente diferente do horário que tu tá habituado a acordar, isso aí mexe no teu ciclo circadiano e atrapalha ali todo um processo que já está acostumado ali no teu cérebro. Então isso aí vai atrapalhar também o teu estudo durante a semana. Então, esses pontos aí que são importantes. Então, tenta te cercar ali de ambientes que tu não vá vacilar no teu estudo. Tá certo? Então, mas tudo isso entra também nesse mérito da pressão. Porque tu te deixou ceder por uma pressão ali, porque quem está estudando 2, 3, 4 meses focado, dificilmente tu tá ali com essa ideia de estar assistindo jogo de futebol, ligado em time. Sei que a gente é fanático muitas vezes aí por time, mas a grande realidade é que teu time não vai te dar nada, né? Eu era fanático pelo Corinthians. E chegou um determinado ponto da minha preparação, toda vez quarta à noite eu parava, dava ali 9 horas, 9h30, né, horário do jogo. Falei, pô, já tá bom de estudar por hoje, né? Estudei aqui 2 horas, né? No início aí, quem não pegou reunião, mas eu falei que eu tinha uma rotina corrida, então eu trabalhava 2 horários inicialmente, depois, quase quando eu já estava para fazer a prova aqui do Pará, na primeira prova de 2016, que alterou o horário da minha secretaria, que era corrida. Mas nisso aí eu já estava mais de um ano e meio trabalhando 2 horários. Então, o meu estudo era ali de 7h30 até 11h30, meia-noite. E aí, quando era quarta, jogo do Corinthians, 9h30 ali eu parava para ver jogo. E aí, o que que acontecia? O Corinthians perdia, os caras jogavam mal, eu ficava puto, reclamava. Isso aí atrapalhava o meu sono, porque na época eu fazia parte de umas comunidades ali do Corinthians que tinha em rede social. Aí reclamava, xingava os caras, dizia que eles eram muito ruins, não sei o quê. Eu ficava ali, quando eu via, tava até 1 hora, 2 horas da manhã ali reclamando, puto com o time. Acordava mal, no outro dia atrapalhava o meu estudo. Então, assim, tudo é um processo. E aí chegou um momento que eu falei, rapaz, quer saber, esses caras aí estão tudo milionário, estão tudo rico, e eu estou me estressando aqui, estou prejudicando o meu estudo para concurso por causa desses caras aí do Corinthians que estão ganhando 1 milhão e não estão jogando bola. E aí eu fui tirando ali aquilo ali da minha rotina, tá? Então, assim, o sono, ele é muito importante, é muito importante. Então, nessas próximas reuniões vai ser muito importante o que eu vou trazer, que é justamente fazer uma higiene do sono. O que que significa fazer uma higiene do sono?
vários fatores, né, que eu não vou entrar agora, mas o sono ruim te causa, que é, por exemplo, a memória, tu perde muita memória com sono ruim, processo de entender as recompensas, então tu acaba tomando decisões erradas e o teu sistema de recompensa, ele fica alterado quando tu tem um sono ruim. Então, se, por exemplo, tu, dentro de um contexto ali que tu dormiu bem, tu pode escolher continuar estudando e tu pode escolher assistir um jogo ou então sair para fazer alguma coisa. O teu sistema de recompensa, quando tu dormiu mal, vai acabar muitas vezes escolhendo aquilo que não vai te dar uma recompensa boa, que é, por exemplo, o teu estudo. Tu vai escolher assistir um jogo, tu vai escolher sair ali para fazer alguma coisa. Então é o segundo ponto aí que o sono causa, né? Tem vários outros fatores ali que o sono causa, mas que eu vou trazer com mais detalhes para vocês que eu estou estudando bastante isso. Então, assim, confiem no processo, tenham constância e se protejam aí dessas pressões que tem externas. E qual é a conclusão disso tudo, pessoal? A pressão familiar e social ela é inevitável, tá? Ela é inevitável. Pode ser, como eu falei, a pessoa que estuda ali em cabine de estudo, fica o dia todo fora, mas vai ter um momento que tu vai sofrer essa pressão, né? Alguém vai te ligar, tu vai ter um encontro de família que alguém vai te perguntar, o teu pai, a tua mãe, a tua esposa, uma hora vai chegar para te falar, e aí, quando é que vai ser aquele concurso? E aí, como é que tá o estudo? Então, essa pressão vai rolar. Então, quem está estudando também que tem só esse ciclo de só estudar, vai se autocobrar. Isso é inevitável. E o que que define o que tu vai fazer com essa pressão? É a tua reação. Ela pode te travar, ou seja, tu pode pegar, chutar o balde e falar, pô, eu não quero mais isso, esse pessoal me cobrando, me enchendo o saco, eu vou ficar aqui com a minha vida que eu tô seguindo, eu já tenho aqui o meu emprego, eu consigo aqui me manter, eu não quero mais saber isso de estudar para concurso, o pessoal me enchendo o saco. Ou tu pode te fortalecer, que é o quê? Aquele processo que tu fica absorvendo aquilo, não deixa influenciar no teu estudo, e quando chega o momento certo, tu dá a resposta, que é o quê? A aprovação, teu nome no diário oficial, as pessoas ali felizes, porque tu vai dar orgulho pro teu pai, pra tua esposa, pro teu marido, pros teus filhos, tá? Então, é um processo inverso. Tu pegar aquela pressão e usar ela para te fortalecer, para fortalecer o teu estudo, tá? Entender que também vocês não estão sozinhos nisso. Eu passei por isso, né? Outros aprovados passaram, todo mundo vai passar por isso e é assim. Tem que entender que é assim, vai acontecer e que no final vai dar certo. É assim que vai ser e que no final vai dar certo, basta vocês aguentarem essa pressão. Entender que muitas vezes essa pressão é de pessoas que não entendem o processo, né? Como eu falei, elas não entendem e tá tudo bem. O importante é vocês não compartilharem isso com a rotina de vocês, não deixarem atrapalhar, né, o que vocês estão fazendo, não caírem nesses erros todos que eu mostrei, de querer, por exemplo, mudar a estratégia, de querer fazer qualquer concurso. Então, mantendo a rotina correta e não deixando essa pressão chegar em vocês, vocês vão conseguir aí o resultado que é a aprovação no concurso que vocês estão buscando. Alguma dúvida sobre o que a gente apresentou, pessoal? Acredito que ficou bem claro essa questão da pressão familiar. Tatiana, deixa eu dar uma olhada no chat aqui se tem alguma coisa. O sono influencia muito no processo cognitivo, então a Vitória aí que entende bem desses